Então, aqui eu coloquei, né, que a prospecção é você encontrar clientes para fechamento de venda de serviços ou produtos, de forma ativa ou passiva, daquelas formas que eu falei na aula anterior. Ou quando você vai atrás, né, quando você aborda o infoprodutor, ou quando ele chega até você, seja pelo seu conteúdo, seja por indicação, das diversas formas, né? E o infoprodutor é a pessoa que produz um conteúdo a partir do seu conhecimento próprio e o disponibiliza na internet em formatos de produtos como e-books, cursos online, mentorias, consultorias, audiobooks, PDFs e muitos outros. Então, eu fiz essa introdução aqui para poder, né, dar um início aí para vocês. E o que seria o infoprodutor pequeno, né? Seria aquele que está começando, que está construindo a sua audiência nas redes sociais, que pode ou não já ter um produto estruturado. É alguém que precisa de ajuda para executar as atividades ou necessita apenas de um direcionamento. O infoprodutor pequeno, ele não necessariamente é iniciante, assim como o infoprodutor iniciante não necessariamente é pequeno. Então, se você assistiu a minha aula anterior, eu falei para vocês ali da minha primeira cliente, tá? Que eu atendi, que eu consegui, que eu prospectei numa comunidade ali, num grupo no Facebook. E como, né? Como que foi? Ela era uma infoprodutora pequena, mas ela não era uma infoprodutora iniciante. Ela tinha ali, igual eu falei para vocês darem atenção para esses menores no Instagram, com menos seguidores, né? Com um público menor. Porque quando a gente entra, a gente conhece ali quem? A Ana Tex, o Érico, igual eu dei uns nomes para vocês, né? Na aula anterior, eu dei uns nomes para vocês buscarem, né? Uns perfis que têm muitos infoprodutores, que têm muitos coprodutores, muitas pessoas do mundo aqui, né, dos infoprodutos. Então, a gente foca muito nesses perfis grandes, que são os perfis que a gente mais conhece. E aí, esquece desse infoprodutor que está ali iniciando. Igual voltando aqui, falar daquela cliente minha, ela era pequena, mas ela não era iniciante. Ela já tinha feito 2 lançamentos, ela já tinha um produto ali estruturado que ela queria vender, tá? É um infoproduto, só que ela não tinha tido sucesso nos primeiros lançamentos dela. Então, ela estava vindo agora com a nova estratégia, investindo numa equipe, ela contratou ela fez um contrato com uma coprodutora, estava mudando ali a estratégia dela, e ela sentiu uma necessidade de ter uma pessoa para ajudar durante o lançamento ali, porque era muita coisa para ela, tinha que mandar mensagens em grupos, tinha que responder ali no direct, e ela não tinha tempo porque ela tinha outras atividades. E aí ela precisava de uma pessoa, a princípio, para isso, para essas demandas. Só que a gente foi conversando e ela se interessou também em me contratar para o suporte do aluno, que ela tinha uma turma pequena, né, que foi ali depois antes dela, ela fez esses primeiros lançamentos que não teve vendas, né? E depois ela conseguiu formar uma turma ali inicial com poucos alunos. Se não me engano, eram uns 10 alunos, mais ou menos, né? O nicho dela era de Canva. Ela ensinava Canva. E aí, ela preferiu, então ela decidiu me aproveitar tanto no lançamento quanto ali com as alunas dela, para dar um apoio para ela ali. E eu acabei meio que sendo faz tudo, porque quando ela me chamou para estar ali com ela, atuando ali com ela nesse início, eu ajudava ela, né, durante as lives que ela fazia, eu ajudava ela a desenvolver algum material que ela queria disponibilizar, eu ajudava ela no direct, nos dias que ela não podia responder. Durante o lançamento, eu ajudava ali nos envios de mensagens. Então, assim, nesse início, acaba que você vai fazendo um pouco de tudo, né? Eu vou falar aqui mais para frente um pouco das atividades, mas eu queria deixar claro para vocês isso, que o infoprodutor pequeno não necessariamente ele é iniciante, assim como o infoprodutor iniciante não necessariamente é pequeno. Eu dei um exemplo de uma pessoa que tinha menos seguidores, né? Se não me engano, ela tinha 3 mil e alguma coisa, 4 mil seguidores quando eu comecei com ela. Ela era pequena, né? A gente comparando a Anatex com milhares de seguidores, ela era pequena, mas ela não era iniciante, ela já tinha uma bagagem. Mas eu conheço pessoas que não são pequenas, né? São perfis grandes, que já têm um engajamento aí nas redes sociais, que já têm um público, mas
é iniciante, né? Então a gente vê exemplos aí de pessoas que acabam se tornando influenciadores na internet e depois, né, já tem um público grande, vê a necessidade ali de criar um infoproduto e vai começar do zero. Aí nisso ela é iniciante. Eu sigo, só para dar um outro exemplo para vocês, eu sigo uma blogueira que ela tem aí os anos dela de jornada e de infoprodutora não, desculpa, de influenciadora. Ela fala de moda, ela mostra a rotina dela ali e tudo mais. E ela já tem o público dela no Instagram, ela já tem as seguidoras, as fãs dela e tudo mais. Ela viu nesse público a oportunidade de criar um infoproduto. Ela decidiu que ela vai criar uma mentoria para pessoas, para meninas, né? O público dela é feminino, para mulheres que querem se tornar influenciadoras. Então, aí, ela é uma pessoa, ela não é pequena, né? Ela é grande, que ela já tem centenas de milhares de seguidores, mas ela é iniciante como infoprodutora. Então, assim, eu mesma já conversava, ela já tinha esse engajamento, ela já tinha o contato ali com o público. Sempre que eu mando uma mensagenzinha para ela, ela responde. Então, quando ela veio contar, né, ela foi contar que ela está começando no nicho de infoprodutores, eu já cresci o meu olho, né? Já vi ali uma oportunidade. E é isso, você tem que ver oportunidade em tudo, tá? Uma outra história que aconteceu comigo muito, eu vim aqui compartilhar minhas experiências, né? Uma outra coisa que aconteceu comigo recentemente, eu comecei uma terapia e eu falando, né, sobre o meu trabalho e tal, a terapeuta, depois, né, da sessão, a gente conversando outras coisas, aí ela veio me contar, veio pedir indicação de alguém que pudesse ajudá-la, porque ela começou, ela tá investindo aí no marketing e tudo mais, eu nem seguia ela no Instagram, eu nem sabia que ela tinha, aí ela veio me contar que ela já teve outros lançamentos que não tiveram muito sucesso, e agora ela tá precisando da ajuda de alguém, ela queria um assistente, alguém ali que tenha, né, que tenha conhecimento, que já tenha experiência no meio dos infoprodutores, e ela queria alguém que tenha conhecimento com marketing, né, ali com Instagram, e ela queria alguém que ajudasse ela, porque ela não estava dando conta de fazer as artes do perfil dela. Então, essa aí, ela já quer uma coisa mais simples, né? Ela veio falar comigo que ela queria alguém para ajudar ela, que ela não sabe o que ela posta para atrair o público, para quando ela for lançar o infoproduto dela. Então, assim, são várias necessidades que esse público vai ter. E você tem que aprender a explorar e identificar essas necessidades das pessoas, né? E aí eu coloquei aqui mais um slide que eu trouxe na outra aula, né? Que é bom lembrar que ao escolher trabalhar com nichos de infoprodutores, a partir do que é ensinado no curso, você atuará nos bastidores, né? Ou seja, o público do seu cliente não vai te ver, mas sim ver o conhecimento que está sendo vendido pelo infoprodutor que está no palco, que está ali na frente, né? Então, não se preocupe se você for tímido ou tiver algumas outras limitações, pois este mercado é imenso e existem inúmeras possibilidades e tipos de serviços que podem ser prestados.